Olá, seja bem-vindo ao programa Estúdio L. No Estúdio L queremos falar sobre música, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E no programa de hoje nós estamos aqui com Abner Campos, que é regente de coral, é pesquisador em música e vai conversar conosco sobre inário. E a gente quer perguntar para o Abner hoje o inário. Eu tenho um inário luterano em minhas mãos. Abner, o inário tem futuro? Qual o papel do inário no futuro do canto e da música na igreja? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. O inário tem futuro sim, porque enquanto a igreja cantar, a gente vai ter um inário para servir de recurso para essa comunidade. Eu acho que o inário é importante para fomentar o canto congregacional dentro das nossas comunidades. E por que a gente tem a ideia de que o inário é uma chatice, é uma coisa do passado, é uma coisa difícil de se utilizar? Por que esse senso comum nas igrejas, principalmente históricas hoje, por que as pessoas pensam isso de uma coisa tão importante e tão valiosa como o inário, Abner? É importante que a gente tenha em mente de que o hino que hoje é considerado tradicional e antigo, na sua época era um hino contemporâneo. Então a gente tem que trabalhar o hino de acordo com a sua concepção. Então acho que às vezes a gente tem uma visão de que um hino é chato, porque a gente executa esse hino de uma maneira não apropriada para sua concepção. Um exemplo é o Exultantes Te Adoramos, que é um hino que foi feito de exultação, de júbilo, de alegria, e que muitas vezes é executado de uma maneira muito contida. Parece um funeral, né? Parece um funeral. E aí a gente desloca a concepção daquele hino. E com isso torna tudo uma chatice. Uhum. Pensando no inário propriamente dito, como é que você descreveria o que é que o inário tem que ter? Talvez 2 ou 3 pontos. O que é que o inário tem que ser para ser um inário e para ser valioso e importante para o canto congregacional na igreja? Bom, o primeiro ponto é que o inário seja teologicamente correto e contextualizado para a sua denominação. No nosso caso, igreja luterana, então tem que ser uma teologia luterana concisa. Em segundo ponto, que ele contenha informações importantes sobre as músicas, sobre os textos, sobre as traduções, e que contextualize quem está utilizando este inário com relação ao período histórico em que os hinos foram compostos. E em terceiro, que sirva como um meio de educação musical. Ou seja, a partir do inário, com melodias ou 4 vozes, a gente possa fomentar o desenvolvimento da música dentro das nossas comunidades. Pensando no futuro da igreja, pensando no uso no século XXI, em termos de Brasil, a gente vê que a cultura musical ela deixa bastante a desejar. Enfim, hoje poucas escolas públicas têm a iniciação musical, enfim. E aí vem o desafio do século XXI, e por isso eu lhe pergunto no programa de hoje, como fazer para utilizar um inário, um instrumento tão valioso, com tanta riqueza teológica, riqueza musical, numa cultura tão defasada e tão básica como é a cultura musical brasileira? É importante que a igreja fomente pessoas para ensinar as comunidades a utilizarem os inários. Muitas das vezes, esse serviço musical é dado a pessoas voluntárias, e os voluntários são muito importantes. Só que assim como um pastor é importante para transmitir de uma maneira clara a teologia para o público, é importante que as igrejas tenham pessoas que trabalhem com a música com a finalidade de educar as comunidades. Legal. E por último, Abner, uma informação para os nossos telespectadores. Você foi contratado pela Igreja Luterana para a revitalização do nosso inário, para adequação para outros instrumentos, arranjos. Queria que você, então, trouxesse essa boa nova aí, que em breve será relançado o inário de uma forma contextualizada e contemporânea, não é mesmo? Sim, a editora Concórdia entrou em contato comigo, cuja finalidade era fazer com que o inário, aquele antigo inário para organistas, tivesse uma versão digital no computador, que até então eles precisavam fazer cópias daquele material que era em papel. O que a gente fez? No processo de editoração das músicas, a gente percebeu que existiam algumas falhas com relação aos direitos autorais e às informações autorais contidas naquele inário.
A gente foi atrás e a gente vai revitalizar essas informações a partir de pesquisas atuais, com os meios que a gente encontra na internet, inclusive uma plataforma que a gente encontra lá nos Estados Unidos, hymnary.org, que traz essas informações mais contextualizadas e precisas. O inário vai estar a 4 vozes. O novo layout foi pensado de maneira a facilitar a utilização tanto para a congregação quanto para os seus músicos, seja eles pessoas que tocam violão ou outros instrumentos harmônicos, bem como o tradicional piano ou então órgão. Então todos os hinos vão vir com uma cifragem. As tonalidades foram adequadas ao canto congregacional, então nós não vamos ter mais hinos com notas muito agudas. Inclusive, para facilitar a execução no violão, nós tivemos que adequar algumas tonalidades para facilitar, então, que o violão acompanhe junto com o órgão. E, além disso, pode ser utilizado pelos coros, já que vai vir com a versão a 4 vozes. Legal, Abner. Olha, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Deus continue abençoando o seu trabalho. E este foi mais um Estúdio L, hoje falando desse aqui, do Inário Luterano, riquíssimo para o trabalho da igreja. E como o Abner adiantou, vem novidades por aí. Um grande abraço e até o próximo Estúdio L.